o grupo já está pronto, está a posto, e nós vamos, então, iniciar a apresentação, ok? Quem começa primeiro? Sou eu, professora Karine. Ou Karine. Então, Karine, pode falar. Boa noite a todos. Nós iremos apresentar o trabalho de Tomás Galhardo, Cartilha da Infância. Pode passar, professora. Professora. Ok. Então, iniciaremos falando sobre a introdução, né? Para apresentar o que é a cartilha, do que se trata. No primeiro momento da alfabetização, da história da alfabetização no Brasil, Tomás Galhardo, ele se destacou dentre vários outros defensores do método sintético. Além de livros de leitura, ele é autor de uma das primeiras concretizações do método sintético, baseado na silabização, que defendia como mais adequado para o ensino da leitura, que é a cartilha da infância. Ela se trata do ensino da leitura. Foi publicada na livraria Francisco Alves, com primeira edição, presumidamente, na década de 1880. E essa cartilha, ela teve a sua última edição do 133ª em 1992. Fala bastante sobre o método sintético, que é sobre a aprendizagem que ocorre por meio de letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por palavra, que apresenta que o indivíduo é capaz de perceber os símbolos gráficos de forma geral e tem dificuldades em compreender e criar textos. A leitura dura pouco. A cartilha ocupou um lugar de destaque na educação brasileira, porque ela foi adotada pelo governo paulista e depois por outros estados brasileiros. Esses estados são São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. A cartilha, ela alfabetizou o maior número de brasileiros em sua época e ela foi utilizada efetivamente nesses estados, em escolas primárias. Inclusive na primeira metade do século XX. E ela foi adotada pelo governo paulista e depois por outros estados. E assim eu inicio o trabalho. Pode passar, professora. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Professora, falta um slide, por gentileza. Professora, a senhora pode voltar um slide, por gentileza? Anterior? Isso. Ou a posterior? Não, anterior. Antes. Volta. Isso. Tá bom, pode deixar aí. Obrigado. Obrigado, professor. São erros técnicos que a gente vai relevando. Então, vamos lá, meninas, como eu estava falando, boa noite. Vocês todas estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Sim, Obrigado. Mas não está na foto do seu slide, Jean. Poxa. Professora, a senhora está me ouvindo? Peraí, que tem um monte de gente querendo entrar, peraí. A foto, o slide do Jean, é o que aparece a foto de Tomás Galhardo. Vocês querem parar a apresentação dos slides ou vocês querem que eu passe outros slides? Professora, a senhora está me ouvindo? Agora sim, Viviane. Então, a foto o slide do Jean é a foto de Tomás Galhardo.
Ou esse? Professora, é a foto de Tomás Galhardo. Ah, a foto dele, ok. E Este. Isso, obrigado, professora. Obrigado, Vivi. Então, o documento do qual fomos apresentados para estudarmos é escrito pela Luana Graziele dos Santos. Então, vamos lá. O Paulo Tomás Galhardo, que é o nome dele completo, estão me ouvindo, certo? sim, Paulo Tomás Galhardo, ele nasceu em São Paulo, né? Ele nasceu no dia 29 de dezembro de 1855 e faleceu aos 49 anos, tá? E em julho de 1904. Faleceu muito jovem. Tinha como seus tutores, né, seus pais, o José Paulo da Rosa Galhardo e sua mãe, Ana Bernardino Rodrigues Galhardo. O impressionante que eu citei, eu fui bem criterioso em colocar algumas idades, quando ele foi exercendo alguns cargos, algumas posições sociais. Aos 16 anos, né, ele já exercia o magistério, já dava aula, aos 16 anos de idade. Aos 19 anos, ele foi promotor público interino na Camarga de Santos, São Paulo. 19 anos, o jovem, né, Paulo Tomás Galhardo, ele já exercia a função de promotor público, tá? E no eixo, como foi citado, que ele transitou bastante entre Rio e São Paulo, no Rio de Janeiro, ele integrou a comissão examinadoras, tá? Representando o professorado do Congresso Pedagógico do Rio de Janeiro. Eu achei isso muito interessante com tanta juventude. Aos 37 anos, ele regulamentou o ginásio no estado e a Escola Politécnica de São Paulo. Aí o camarada já está em São Paulo, né? Sempre com esse trânsito, os dois estados. Aos 38 anos, ele foi o primeiro diretor recém-inaugurado da Escola Politécnica de São Paulo, aos 38 anos. Ele focou muito o seu, os seus esforços de ensino na rede pública, tá? Eu já volto no finalzinho para falar um pouco mais sobre o trabalho. Pode seguir, meninas. professora, Pode passar, professora. Obrigada. Todo mundo está me ouvindo? sim. Tranquilo. Então, professora, uma das coisas mais interessantes que eu pude notar é que em 1880, Tomás Galhardo escreveu a Cartilha da Infância. Depois dessa cartilha, ele escreveu 2 livros de leitura e vários livros didáticos, todos publicados pela Livraria Francisco Alves, no Rio de Janeiro. Como o Jean estava falando, essa ida em vinda de Rio de Janeiro e São Paulo. E aí ele também escreveu a monografia Letra A, que foi citado e elogiado pelo Rui Barbosa, que acho que a maioria das pessoas não sabe, mas ele é o tataravô da Marina Rui Barbosa. E em sua crítica à redação do Código Civil Brasileiro. Essa monografia foi também comentada e elogiada por Antônio Dávila, em 1984. E afirma que um fato que engrandeceu a figura do grande mestre foi a publicação da monografia, né, da letra A, que era distribuída gratuitamente na época. Foi essa polêmica que fez o Galhardo, né, ser bastante prestigiado e tudo mais. E uma das coisas que eu achei muito interessante, professora, é que ele, no final da vida, teve que vender suas obras por conta da dificuldade financeira. E aí ele vendeu os seus direitos da Cartilha da Infância para a Livraria Francisco Alves. E depois de 3 anos, em 1904, ele faleceu. Depois eu vou falar mais um pouco. Pode passar.
Boa noite, aqui é a Natasha. Eu vou falar sobre aspectos da produção escrita de Tomás Galhardo. A sua primeira obra, a sua primeira cartilha, na verdade, que foi a única que ele fez, foi a Cartilha da Infância, em 1880. Depois, ele escreveu mais 2 livros para completar essa cartilha, que foi de leitura para a infância, na primeira edição, em 1905, e que foi aplicada em 1934. Também com o título Na Escola e no Lar. Segundo livro de leitura para a infância, e o terceiro livro de leitura para a infância, que teve a sua primeira edição em 1902. Esses livros, essa cartilha, foi muito aceito pelos professores e pelos alunos. Por isso teve essa grande número de edições. Próximo. É mesmo, não é? Boa noite. Eu vou falar sobre a apresentação da cartilha. Então, a Cartilha da Infância ela foi modificada e ampliada em 1890 pelo professor Romão Pulgari. Ele foi discípulo de Galhardo. E a Cartilha 228, da edição 228, ela foi adotada oficialmente pelo governo paulista e por outros estados do país, porque naquela época fazia muito sentido ensinar as crianças por esse método. E dos 3 métodos de ensino da leitura da época, Galhardo escolheu o meio termo, o qual ele caracterizou como uma concretização do método da silabação ao silábico, onde ele considerava como moderno e a solução intermediária naquele momento da história. A cartilha possuía 33 lições. Porém, eu só consegui essas 3 fotos porque foi muito difícil achar as imagens, que é muito antigo, né? E a primeira lição eram com as vogais, em ordens aleatórias, e elas formavam os ditongos. A segunda lição já começava com a letra V, a consoante V, e logo depois era apresentada a sua família silábica. E embaixo, não sei se dá para vocês verem, porque está aqui na terceira foto, na última foto. Aí depois começam algumas palavras separadas até por hífens. E ao longo da cartilha eram apresentadas letras no alto da página e embaixo suas famílias silábicas e palavras separadas por hífens, como separação das sílabas. A partir da lição 25, começaram as lições com pontuação, onde era apresentado o ponto de interrogação, exclamação, ponto final, e isso. Antes da última lição, foi apresentado o alfabeto em ordem aleatória, e primeiro vinha em ordem maiúscula e depois minúscula, e ao final da cartilha eram apresentados alguns poemas e narrativas sobre como deveria ser o comportamento de uma criança, tanto na escola como dentro de casa. Na primeira imagem, a maior, é até a narrativa à escola. E ao final da cartilha, a última lição, né, foi apresentado o dígrafo, PH, e as letras K e Y. E falam que essas foram as últimas lições pela complexidade para a criança, então deixaram por último até mesmo depois dos poemas e das narrativas, porque era muito difícil as crianças aprenderem sobre o dígrafo PH, que fazia som de F, né, antigamente era muito usado, e a letra K e Y, que nem faziam parte do nosso alfabeto brasileiro. Pode passar, professora. Boa noite. Nas considerações finais, que a gente vem trazendo
no slide, Tomás Galhardo, ele se baseava muito no método sintético, que vai das partes para o todo, né? E assim, ele defendia esse método, achando que esse era o único jeito de uma única maneira de alfabetizar a criança. E aí, de acordo com tudo isso que os meus colegas relataram, a gente pode concluir que esse método, como ele era utilizado nos anos de 1970, ainda, infelizmente, possui respingos na educação de hoje em dia, das crianças de hoje em dia. Eu falei agora, essa cartilha, perdão, ela foi encerrada em 1970. Mas nós ainda podemos ver esse método muito presente ainda em algumas escolas e sendo ainda utilizado por muitos professores, como eu disse, infelizmente. Nessas imagens que eu coloquei aí, você pode ver que a imagem maior, ela é a imagem da cartilha. Se vocês conseguirem, quem está com o celular, conseguir dar o zoom, vocês vão conseguir notar. E essas outras imagens são imagens de apostila que ainda hoje, crianças, escolas, professores, ainda hoje, são usados, são utilizados. E vocês podem notar que a maneira de se ensinar está sendo muito semelhante ao que era ensinado no passado. Essas 3 primeiras imagens, você pode observar que tem a silabação, que é com a família silábica, as palavras para que o aluno possa, de acordo com o que dizem, né, ler, mesmo não sabendo o que a criança está lendo, que isso não é ler, é juntar as sílabas apenas, mas ainda possui. E ainda assim tem aqueles textinhos para que a criança ache a sílaba que ela estudou e tudo mais. E por esse motivo a gente pode concluir que o analfabetismo no Brasil ainda é muito grande, porque as escolas, mesmo com todo o avanço que a educação vem tendo, né, com todo o avanço que ela vem tendo dentro de sala de aula para se ensinar de uma maneira diferente, para realmente ensinar a criança a ler, para a criança se entusiasmar, para a criança realmente aprender, alguns docentes ainda optam por querer alfabetizar, colocando isso em aspas, o aluno dessa maneira tão antiga e que acaba não sendo uma coisa tão... acaba não sendo correta, digamos assim. E aí, para surpresa de todos, esse primeiro livro que eu coloquei aí, com 3 imagens, esse livro é baseado na BNCC. E mesmo sendo baseado na BNCC, você ainda encontra essa semelhança nítida do que era ensinado no passado, de como era ensinado no passado. Essas 2 imagens de baixo são livros, são apostilas, com a edição em 2011, e essas 3 imagens de cima são com a edição de 2018. E, como eu falei, ainda é possível ver o método sintético muito nítido nessas imagens, fazendo com que as crianças elas aprendam, digamos assim, da parte para o todo. E isso acaba fazendo com que a aprendizagem dessa criança seja de uma forma negativa, porque, como a professora já cansou de falar aqui para a gente, quando a criança ela lê sílaba por sílaba, ela muitas das vezes ela não está entendendo o que ela está lendo. Ela simplesmente está juntando as sílabas e acha que está lendo e acha que está tudo certo. Então, infelizmente, com essa junção como eu posso dizer? Com essas semelhanças nítidas que a gente consegue ver de um jeito bem antigo para hoje, infelizmente ainda existem, né? E é isso que a gente quer passar para vocês, que a educação ela pode ser mudada sim, porque as cartilhas elas já se encerraram há muito tempo. Só que basta as escolas de hoje em dia, os docentes de hoje em dia, abrir a mente para ter métodos inovadores, para ter uma educação inovadora para que seja o chamariz para essas crianças.
E é isso, professora. Ok. Tá alguém aqui querendo entrar. Bom, obrigada. Vocês apresentaram muito bem, trouxeram os aspectos mais históricos do método e deram uma boa visão de quem era o Tomás Galhardo, né? Um homem nascido em 1855, falecido em 1904, enquanto a sua cartilha foi reeditada, porque o Romão Puigari, ele, que é o coeditor da cartilha, na verdade, foi ele que fez as reedições. Continuou chamando Cartilha da Infância de Tomás Galhardo, porque ele era um homem muito mais conhecido. Então, Romão Puigari aproveitou isso e continuou reeditando a cartilha com o nome dele, do Tomás Galhardo, mesmo depois que ele tinha morrido, né? Então, o Romão Puigari, o Tomás Galhardo, ele fez a cartilha. Em 1889, mais ou menos, essa cartilha foi editada. E vocês colocaram 1880, foi um pouquinho depois, até ficar pronto, até revisar, a edição foi do século XIX, né? E o interessante nessa cartilha é que ela foi amplamente utilizada nas escolas em Belford Roxo. Foi isso que eu descobri na tese. A Aurélia, né, que foi a precursora, né, da educação em Belford Roxo, tanto pública quanto privada, porque ela chegou em Belford Roxo em 1935, fundou uma escola privada e foi trabalhar na escola Professor Paris, que antes tinha outro nome, era a Arruda Negreiros, quando era ainda embaixo, ali perto onde hoje fica o Nova Belford Roxo. Então, a Aurélia fez questão de usar essa cartilha do Tomás Galhardo, porque naturalmente deve ter sido uma cartilha utilizada também quando ela estudou, já que ela nasceu em 1909. Então, veja bem, acompanhou várias gerações de estudantes com um método que, mesmo que tenha sido muito modificado em 1929, a cartilha sofreu uma revisão geral em 1929, mas o método era silábico. Na época, o Romão Puigari defende isso, inclusive escreve na cartilha, dizendo que o método da soletração era um método antiquado, que teria que se combater isso, né? Então, cada inventor, criador de um método, defende o seu ponto de vista e ataca o ponto de vista anterior, chamando de obsoleto e tal, para o quê? Para vender a sua ideia e vender a cartilha, né? Então, o que a gente observa é o seguinte: quando eu fui estudar a cartilha e a Aurélia, né, como era a pedagogia dela em Belford Roxo, eu não fui estudar para enaltecer a Aurélia, para dizer que tudo que ela fez pedagogicamente era bom, muito ao contrário. Quando a gente estuda a história, a gente não julga a história, né? A gente levanta o que aconteceu, a gente vai buscar realmente aquilo que aconteceu para contar o que aconteceu. Eu vou colocar para vocês o documentário, porque a tese tem 300 páginas,
realmente, para ler 300 páginas é meio complicado. O documentário ele dá uma ideia do que é a tese. Eu vou colocar para vocês no AVA o link, ele já está no YouTube. Eu oriento vocês já assistirem, porque vocês vão ter uma compreensão muito boa do que foi a educação nesse período de 30 a 40. Embora o documentário não mostre os detalhes da cartilha, vocês vão ver quem foi essa professora, né? E o que a gente aprende com a história? Que foi uma das coisas que eu discuti com o grupo, que a gente, às vezes, quando a gente vai estudar um fato histórico, uma figura histórica, a gente se empolga com a pessoa. E aí a gente acha que tudo é muito bom, maravilha. Ele inventou um método ou uma cartilha que até hoje é referência para algumas outras cartilhas e algumas outras ações pedagógicas que ainda são vivenciadas na nossa própria comunidade. Sim, nem tudo que é antigo é velho e ruim, como a gente pode observar de todo o trabalho pedagógico dessa professora, né? A gente pode aproveitar da época da Aurélia, do fazer pedagógico dela, algumas coisas que ela tinha em Belford Roxo como educadora, que eram boas, que era o compromisso com a cidade, com a localidade, com o crescimento do lugar, com o crescimento dos alunos, um compromisso muito sério, comunitário. Isso era indiscutível. Agora, ela foi uma professora violenta, foi uma professora que castigava os alunos, que, na verdade, usou os alunos para se projetar como professora, né, como figura pública em Belford Roxo, porque ela fazia muita questão que eles tivessem muito bom desempenho aparente para reafirmá-la como boa professora, né? Isso é ruim, isso é muito ruim. A gente não forma um aluno para nos enaltecer, a gente forma bem um aluno para ele se enaltecer, né? Então, a cartilha do Tomás Galhardo tem alguns aspectos que outras cartilhas que já estão em desuso. Quando você fala qualquer cartilha hoje já caiu em desuso, né? Livros de alfabetização nem são recomendados. A gente hoje tem, nos materiais didáticos para alfabetização, um leque de atividades que levam à criação de consciência fonológica, ao desenvolvimento da grafia com consciência, à ampliação da escrita, mas não uma escrita copiada, uma escrita que realmente parta do aluno das experiências dele, da leitura dele, né? E não cópia. Enfim, a gente já não usa mais esse termo, essa palavra método nem cartilha. Isso já caiu em desuso, né? Mas o que a gente pode considerar que é para isso que a gente estuda história? Não é para ficar repetindo as coisas. Isso é muito importante que vocês entendam, porque outro dia eu dei uma aula na UERJ, também virtual, uma professora me pediu que fizesse uma aula sobre a história de educação em Belford Roxo, e uma pessoa me perguntou assim, mas então a Aurélia foi responsável por esse conservadorismo na educação de Belford Roxo?
Eu disse, a gente não pode responsabilizar a professora Aurélia por um conservadorismo que acontece nos dias de hoje. Veja bem, ela foi, na época dela, precursora da educação em Belford Roxo. Ela trouxe uma série de práticas pedagógicas que antes não existiam. Ela, para a época, ela até foi considerada moderna. Agora, ela praticou a educação dela lá nas décadas de 30, 40, 50. Nós, educadores, hoje, temos por obrigação ultrapassá-la. Vocês têm a obrigação de me ultrapassar. Ou seja, atualizar as práticas pedagógicas que existiam, porque a moça, olha só a relação que a moça fez, que todo mundo sabe que Belford Roxo é atrasado pedagogicamente, as escolas continuam praticando esse método aí, ó, de 1900 antigamente. E aí queriam atribuir à pobre da Aurélia esse fato. Não, a gente tem que atribuir o fato de ser conservador aos educadores que estão lá na lida hoje, porque eles tinham por obrigação de ir aprendendo o que vai sair no mais atual e não fazem, compreendem? Ficam repetindo a Aurélia, repetindo a cartilha, repetindo práticas ultrapassadas. É nossa obrigação nos atualizarmos, é nossa obrigação sair desse tempo aí e vir para o nosso tempo atual, que já tem neurociência, uma série de estudos de como a criança aprende melhor, como ela se alfabetiza melhor, né? Então, observando essa observando esse slide, a gente pode fazer uma série de análises. Esse slide está muito bom, e a gente pode observar e fazer uma série de análises sobre ele. Olha só, gente, se a gente observar direitinho, a cartilha do Tomás Galhardo, ela inicia em cima com o Naneni Nonu, alguns vocábulos que se utilizam do Naneni Nonu. Aí ele vem para um exercício que, na verdade, é um texto, é uma leitura. Vem a sílaba e embaixo o texto. Se você observar aqui, você tem o texto em cima e depois a sílaba, né? Nas cartilhas mais atuais. O que isso mostra para a gente? Que alguma consciência as pessoas começaram a adquirir de que, primeiro, a gente deve partir do todo para depois fazer um estudo das partes. Realmente, numa alfabetização mais atualizada, a gente primeiro traz o texto completo, o texto inteiro, depois a gente estuda as unidades menores, que são as frases, que são as palavras, e nas palavras que estamos estudando, que já estão no texto contextualizadas, a gente chega aos elementos menores, que é a sílaba e o som da letra. Compreendem? Há uma mudança na visão. Não é só uma mudança gráfica, porque na época do início da cartilha não existia, por exemplo, a possibilidade de se colocar fotografias, desenhos melhores, coloridos nos livros, né? Nessa época, a gráfica era limitada, então
Tem no máximo um clichêzinho de desenho nas primeiras cartilhas, né, do Tomás Galhardo. E a gente já observa nas cartilhas que vêm depois o uso de fotos para aproximar um pouco mais a criança daquela realidade. Logicamente que um trabalho mais atual não traz só fotos, ele traz algumas possibilidades de pesquisa. Ou seja, a criança sai do livro, o livro orienta o professor para sair do livro, ou seja, ir para a experiência concreta. Então, se você está falando de uma fruta, está estudando um texto com um bichinho, macaco, por exemplo, o macaco subiu na árvore, ele fez peripécias, parará, parará. Você está falando do macaco, você pode ir para o pátio fazer imitação de macaco. Você vai à internet buscar a vida dos macacos, tipos de macacos, né? Espécies de macaco, desculpa, espécies de macaco, onde vivem, o que comem, como fazem os bonobos na África, por exemplo, os orangotangos, que a gente chama de macaco, generaliza uma série de espécies, etc. Então, a criança sai daquela cartilha que engessa, né, porque o conteúdo está ali fechado, e é levada a toda uma experiência para fazer com que ela entenda não só a palavra macaco do ponto de vista do que ela vê escrito, ou seja, a representação, né, da palavra falada, macaco, mas que ela entenda o significado dessa palavra, que macaco é um nome generalista para designar muitas espécies, né, de símios, por exemplo. Então, quando você faz isso, você está dando um significado para a palavra muito maior, e a criança passa a ser muito mais, compreender muito mais sobre a palavra, né? E toda vez que ela for escrever a palavra, esses significados vão surgir na mente dela, então uma explosão de aprendizagem, né? De possibilidades de escrita também, que as cartilhas não contemplam. Então, bom, era isso que eu queria falar para vocês. A cartilha do Tomás Galhardo, ela foi editada, como bem o grupo trouxe, até 1992, né? Sofreu inúmeras mudanças nesse decorrer, mas foi amplamente utilizada, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, algumas escolas utilizaram, foi muito utilizada na região da Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu também havia muitas escolas que utilizavam isso, né? Meus pais aprenderam com essa cartilha em Nova Iguaçu. Meu pai em Nova Iguaçu, minha mãe em Belfort Roxo. E é engraçado que minha mãe e meu pai até hoje ainda recitavam os textozinhos da cartilha de cor, porque a criança era levada a memorizar aqueles textos, né? Na educação dessa época, a memória era muito importante. A criança não precisava aprender, bastava que ela memorizasse, as pessoas achavam que ela tinha aprendido. Ela podia memorizar, as pessoas eram tidas como muito inteligentes quando memorizavam, guardavam muitas coisas, muitas informações. Então, o fato das crianças repetirem os textos dava a impressão para as pessoas que elas estavam lendo. E, na verdade, elas não estavam lendo, porque elas não conseguiam ler textos parecidos, com palavras parecidas, diferentes. Elas só conseguiam ler os textos da cartilha, compreende?
Mas a memória era muito importante. Por quê? Porque a circulação das informações era muito restrita. Então, por exemplo, em Belford Roxo nós não tínhamos nem livraria, tinha uma banca no centro, né, ali no Centrino, uma banca que trazia, quando as pessoas pediam, revistas, às vezes traziam do Rio um livro, quando se pedia, ou a cartilha. Era uma banca de jornal só que havia, né, nessa época. E, então, livros não circulavam. Se as pessoas queriam ler, tinham que trazer do Rio, vir de trem e comprar no Rio e trazer para Belford Roxo. Também não se tinha enciclopédias, né? Depois da minha época, né? Depois, nos anos 60, 70, 80, a gente teve aí uma venda, né? Até tinha um professor que a minha mãe comprou uma enciclopédia Barça, ele que vendia nas casas para os próprios alunos. A circulação da informação era muito difícil. Não é igual a hoje, que a gente precisa de uma informação, a gente vai lá, e o professor não tem que ser o sabe-tudo, né? Nem o aluno tem que ser o sabe-tudo. Ele precisa saber onde encontrar as informações, as referências. Então, assim, essa questão da memória perde um bocado de importância, porque ninguém precisa guardar muitas informações na cabeça. A gente tem a informação na ponta do dedo hoje, né? Tem uma série de formas. Como nessa época era importante também a caligrafia, a letra bonita, né? Então, era um sinal de que as pessoas tinham uma boa educação, uma escrita bem bonita, um talhe de letra bonito naquela concepção tradicional, e isso é bonito, né? O talhe de letra era importante, por quê? Poucas pessoas tinham até máquina de datilografia, não era uma coisa... Uma máquina de datilografia era uma coisa muito cara, né, para a época. Nem todo mundo também sabia digitar na máquina de datilografia. Era um problema, né? Você tinha que fazer curso de datilografia para poder... Eu fiz curso de datilografia, né? Para poder digitar com todos os dedos mais rápido. Então, a única maneira que você tinha realmente de fazer uma ata, um documento, uma coisa assim, era a mão. Então, a letra era importante por isso. Isso perde um bocado de importância também a letra nos dias de hoje, que a gente tem muitos recursos para utilizar sem precisar fazer as coisas à mão, né? Enfim. E aí é que eu chamo a atenção de vocês, né? Que ainda existem pessoas que valorizam muito a letra, a memória, a criança saber tudo de cor, falar tudo de cor e salteado, né? Guardar muita informação memorizada, quando o mundo já mudou muito as suas prioridades e as suas necessidades. Compreendem? O que eu falo de atualização também passa por aí. Só a visão da educação precisa mudar, porque o mundo à nossa volta está mudando vertiginosamente. Então, nós temos que ficar atentos a como é que a gente acompanha isso. Porque se a gente ficar ainda privilegiando coisas do século
XIX, início do século XX, usando métodos, usando formas de educar desse período, a gente vai estar continuando a praticar alguma coisa que não prepara o nosso aluno para a vida de hoje. Não digo nem para o mercado de trabalho, porque acho que isso é tão volátil que a gente não sabe. A gente não sabe que mercado vai existir daqui a 5 anos. Então, a gente querer preparar para o mercado de trabalho é loucura. Mas preparar para a vida mesmo, né? Para a vida atual. Quando eu chamo a atenção de vocês de que enaltecer práticas tradicionais do passado e dizer que elas foram válidas, eu tenho, às vezes eu escuto isso, a educação antigamente, que era melhor, tá. Não era, não. Eu quero que vocês assistam esse documentário para vocês verem que, apesar de toda a poesia, né, que o rapaz que editou ele dá ao documentário, da música, da minha, vamos dizer assim, do meu afeto por Aurélia, a gente tem que ultrapassar a Aurélia, tem que ultrapassar e muito, porque a forma como ela viu o aluno, a maneira como ela ensinava, a forma violenta que ela utilizava para conseguir os resultados que ela queria, doa a quem doer, isso a gente não pode praticar. A gente tem que entender a Aurélia no tempo dela, né? Naquele período que foi necessário, mas vocês vão ver no documentário que a sobrinha dela, uma moça mais jovem, conta que ela, no final da vida, essa sobrinha, às vezes fazia os deveres na casa da avó, porque ela ficou morando com o irmão no final da vida. E aí a Aurélia passava e via a letra da sobrinha horrorosa, que ela falava que a letra era horrorosa. E ela chega perto e diz, corta o T direitinho. Quer dizer, mostra que, inclusive, a Aurélia, com o amadurecimento, com o tempo que ela passou, muitos anos como diretora do patronato, um orfanato em Nova Iguaçu, do Patronato São Vicente, depois de muitos anos, ela também se modificou. Então, não tem lógica a gente ficar repetindo Aurélia nas nossas salas de aula, se a própria Aurélia viu que em muitas coisas ela também já não faria mais da mesma forma. Nem os alunos dela fizeram da mesma forma, né? Os próprios alunos também, que foram formados por ela no exercício da profissão, mudaram as suas formas, né? Então, vejam, essas cartilhas que também são silábicas, elas também foram modificadas, né? Não repetiram o Tomás Galhardo, nem o Romão Puigari, e mesmo a cartilha deles até 92, eu não sei como é que era a formação, mas eu tenho a impressão que continuava silábica, acho que continuava silábica, mas vejam, essa importância do texto, né,
o texto vir primeiro e depois o estudo da sílaba, isso já foi uma inovação interessante, né? Já foi uma inovação. Embora ainda essas cartilhas que vieram depois sejam limitadas do ponto de vista do que a gente espera de uma alfabetização, com letramento, com a criança utilizando, com ela não memorizando, mas lendo de verdade outras palavras, compreendendo o texto. O que a gente espera é isso, né? A interpretação do texto pelo aluno também. Embora elas sejam muito mais limitadas, elas foram se modificando. Hoje, métodos e cartilhas, não mais, né? Utilizar isso só em comunidades realmente muito atrasadas, né? Porque nos grandes centros, nas boas escolas, né, dos grandes centros, isso já foi completamente ultrapassado, né? É muito bom que a gente compreenda isso, porque a gente precisa tirar a nossa comunidade desse atraso, né? Então, sermos educadores com maior consciência e realmente sabendo mais utilizar outros meios que não cartilhas desse tipo. Eu acho que é isso que a gente precisa chamar a atenção. Talvez as pessoas confundam, né? Porque algumas experiências mais recentes podem não ter sido bem feitas, bem utilizadas pelos professores e não deram certo, que tudo que é tradicional é bom porque ensina. Não ensina não, gente. Não ensina não. Ensina para alguns, para a maioria não. Quando a gente estuda mais a fundo esses métodos mais antigos, esses professores mais antigos, a gente vê que as crianças não têm criatividade na escrita, elas repetem os jargões que foram ensinados. Então, tudo que elas escrevem, outros já escreveram, porque, na verdade, elas decoram o que os outros escrevem, mas não criam coisas inéditas, né? Então, é claro que aprender nessas cartilhas não é mais o que uma criança de hoje, um jovem de hoje, um adulto de hoje precisa para viver nos nossos dias, ok? Era isso que eu queria falar, assim, completando o grupo, né? Para a gente poder refletir sobre isso. E, principalmente, eu tenho muito receio, como a gente vai estudar agora métodos mais antigos, né? De passar uma ideia de que esses métodos são válidos até hoje. Tenho muito receio disso. Não é o fato da gente estar estudando esses métodos antigos não quer dizer que nós estejamos apoiando esse uso desses métodos antigos hoje. Ao contrário, nós estamos observando como as pessoas utilizaram esses métodos, como eles foram concebidos, para que época foi e como vai ser essa evolução, o que a gente mantém e o que a gente afasta, né? A gente lendo a tese, vendo o documentário,
fica claro essa tentativa de observar o que é que a gente mantém de uma educação tradicional, que é o fio condutor de uma educação, e o que a gente precisa jogar fora mesmo, né? A história serve para isso, para mostrar o que a gente não deve fazer. E o que realmente nós precisamos manter porque era válido, era bom e dava bons frutos, certo? Não pensem que nós estamos estudando esses métodos e essas cartilhas tradicionais que é para enaltecer isso, não, pelo amor de Deus. É muito ao contrário. É para que a gente possa entender que nós, como educadores, precisamos nos atualizar na nossa comunidade. Sair dessas maneiras engessadas de ensinar. Vocês têm alguma pergunta? Poderiam colocar alguma pergunta por escrito aí no chat? Ele está funcionando, o chat. Alguma pergunta sobre o método? Alguma pergunta para o grupo que estudou o Tomás, que estudou a cartilha? Vocês entenderam como é que essa cartilha funcionava? Eu acho que essa foto aqui, ela dá uma boa ideia para vocês do como que era a cartilha, né? Estudava família silábica, o nanene nonu, o dadedi dodu, vavevi vovu, vinham alguns vocábulos formados pelas famílias silábicas já estudadas e depois um pequeno texto. Esses textos também eram muito moralistas, eram textos muito arcaicos. Eles também foram sendo modificados ao longo do tempo. Eu me lembro que na cartilha de 1902, que foi a que eu estudei, tinha um texto que incentivava os alunos a irem para a escola, porque a realidade era totalmente outra. Foi muito boa a apresentação dele, né? Bem explicativo. Mas nessa cartilha de 1902 tinha um texto que assim dizia que ir para a escola era bom, que você fazia amizade, que por mais que os pomares, por melhor que fossem as brincadeiras nos pomares em Belford Roxo, em Belford Roxo não, mas era preciso ir para a escola. Então, por que isso, gente? As pessoas não viam função na escola. Entende? As pessoas não viam nenhuma função para a escola. Por quê? Porque a vida era rural. Se você soubesse plantar, colher, cuidar da horta, cuidar dos animais, fazer trabalhos braçais, construir, fazer coisas, você ganhava o seu dinheiro, você tinha a sua fonte de renda, não precisava ter estudos, entende? A vida era mais simples do ponto de vista do que a gente precisava para viver. Muito simples, né? Você plantava, colhia, comia e vivia, né? Nessa época era isso. Então, esse texto depois passou a ser desnecessário. Como outros textos das cartilhas vão se modificando porque o tempo mudou, né? Então,
Uma coisa que Belfort Roxo tinha, que dificultava que os pais mandassem as crianças para a escola, mesmo em 1935, 1934, as escolas passaram a ser obrigatórias, né, para as crianças, em 34 só. Mas a gente tinha um número de pessoas que não mandavam os filhos para a escola ainda, mesmo sendo obrigatório. Por quê? As crianças não queriam ir. A escola era de castigos, dava castigo. As crianças não viviam mergulhadas na cultura escrita, então tinham muito mais dificuldade. Então, por essa época, o trabalho do educador era trazer a criança que estava na rua, né? Porque eles estavam lá pegando fruta dos pomares e tudo mais, e levar para a escola. A escola era muito desinteressante para as crianças, né? Ficarem confinadas, aprendendo uma coisa que elas não tinham interesse, não sabiam para quê, como usar. Então, era um tempo, sim, bem difícil para o professor também, não vamos romantizar, não. E poucos ficavam. Por exemplo, eu encontrei muitos ex-alunos, né? Fiz muitas entrevistas com ex-alunos da Aurélia, mas eles mesmos me disseram que muitos desistiam, porque ela era muito exigente. Então, por exemplo, a criança que tinha qualquer dificuldade naquele período não tinha ajuda nenhuma, nem muito menos compreensão do professor para as necessidades da criança. Se ela falava errado, ela ainda era ridicularizada pelo próprio professor. Se ela tinha alguma dificuldade de aprendizagem, era chamada de burro. Os professores não entendiam por que as crianças não aprendiam, né? Só muito depois os estudos da fonoaudiologia e tudo mais foram apontando dificuldades de aprendizagem, a parte da neuropediatria evoluindo, né? Aí foi mostrando aos educadores que não era por culpa da criança, não é porque ela era preguiçosa que ela não aprendia, ou porque ela não queria aprender, mas porque ela tinha uma dificuldade de aprendizagem, né? Mas nesse período os professores viam como culpa mesmo da criança, né? Então, não tenho mais perguntas para o grupo, estão satisfeitos? A explicação sobre a cartilha, sobre o método da silabação foi legal? Tudo bem, pessoal? Vocês gostaram, pessoal? Podem falar e fazer suas perguntas, que a Vivi está aí para atender. Ok. O grupo quer acrescentar mais alguma coisa? Foi legal para o grupo obrigada. a experiência de estudar uma cartilha antiga, um método antigo? Foi legal para vocês? Oi, professora. Foi interessante. Só foi um pouco difícil de achar mesmo as páginas, algumas coisas para pôr no slide, porque realmente é muito, muito antigo, então tinha bem poucos mesmo. E os que tinham eram mais repetidos, mas foi bem interessante. Uhum. Então, alguns métodos que vocês vão estudar daqui para frente ainda são utilizados nas escolas, né? É isso que a gente também precisa observar, né? Por que eles são usados, por que eles continuam sendo usados, né? Os métodos que vêm de encontro, não ao encontro, mas de encontro a teorias mais modernas. Eu peço que vocês observem isso, né? O que o método tem de vantagem também, o que ele não é vantajoso,
né, na sua abordagem daqui para frente, tá certo? E na próxima aula nós vamos ter mais um grupo. Eu espero também receber o material, deve ser, eu nem sei qual é. Acho que é Casinha Feliz, né? Não. Tem um outro método. Agora, eu reparei que tem dois. A Caminho Suave, isso. Caminho Suave também é uma cartilha usada há muitos anos, Caminho Suave. Mas eu notei que daqueles grupos até o K, né, do A ao K, tem dois que não foram escolhidos. Eu não sei se foi porque os alunos estão por aí voando, não entraram, porque nós temos 68 alunos inscritos na disciplina, mas hoje a gente tinha aí por volta de 36 só, assistindo a aula. Eu não sei se os alunos não se colocaram em grupos ou se realmente não é necessário esses 2 dias. Eu vou mandar de novo o planejamento para vocês, porque já com os nomes dos grupos. Porque se não forem escolhidos, eu vou aproveitar para fazer aula de revisão com vocês, tá bom? De todos os métodos e todos os estudos que a gente fez. Tá certo, então? Professor, Então, parabéns, pessoal. Oi, Jean. tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Tô. Então, quando estávamos fazendo esse trabalho, né? O que acontece? Eu trabalho no ramo de editoras, né? Eu já vou para 9 anos trabalhando na divulgação de livros. E quando eu pego uma direção que está preocupada com métodos, quando eu pego uma direção que está avaliada em avaliar realmente o livro, ou quer ver justamente se é tradicional, se é socializacionista, se é construtivista, se trabalha método Montessori, isso me deixa muito feliz, porque a proporção que hoje em dia um coordenador e um diretor pega livro didático para avaliar o método que está sendo trabalhado ali é 1%. Estou exagerando e chutando para cima. Porque hoje em dia, o método mais utilizado que eu vejo nesses 9 anos aí que eu já vou de editora é o método mercadológico. Você acredita nisso? Aquele método que é avaliado o que a editora vai oferecer para a escola. Aí, depois disso, vamos conversar. Primeira coisa que eu chego numa reunião é perguntado, sem abrir o livro e sem ter nenhum tipo de conhecimento do conteúdo. Já me perguntam, Jean, o que a sua editora tem para oferecer para a escola? Eu não sei se eu compreendi tudo que você quis dizer. Posso repetir? Eu entendi que você diz que os melhores métodos são aqueles que estão sempre sendo avaliados. Não. Quis dizer isso. Só que hoje a gente entende que não é necessário um método. Quer dizer, os métodos foram tão avaliados, que chegou-se à conclusão de que a gente não tem que ter uma receita para praticar a alfabetização. O que a gente tem é que entender de alfabetização, porque aí as nossas práticas acabam acontecendo de acordo com as teorias, entende? Então, toda a avaliação na educação,
ela é muito necessária para a educação poder avançar. A gente pode pode ter utilizado métodos de alfabetização durante um período do século XX, início do século XXI. E para chegar à conclusão de que a gente realmente não precisa de um método, mas a gente tem que ter atividades, a gente tem que ter recursos o mais possível para todos os tipos de criança que a gente tem, dentro das teorias, né? Não é usando o método antigo para chegar a resultado com aquele aluno, não. Dentro das teorias atuais, nós vamos criar as melhores práticas para fazer com que todos os alunos possam aprender e se alfabetizarem, né? Então, a escola que não se avalia, ela realmente e a avaliação é uma coisa muito difícil, né? Porque autocrítica é muito difícil para todo mundo, mas já está mais do que comprovado que a avaliação institucional é que faz a instituição avançar, né? No momento que ela se avalia os seus resultados e se avalia como um todo, tem que se avançar, né? A escola avança. Eu vou deixar aqui, vou concluir, tá? Foi Não, isso eu vou que você deixar falou? aqui, eu vou continuar a minha fala para depois a senhora ver na gravação. O que acontece? O método hoje utilizado, quando nós falamos sobre métodos, me deixa feliz a partir do momento que algum seja avaliado. Quando tem algum dentre estes sendo avaliado, eu fico feliz, porque a princípio que estamos falando de educação, o coordenador e diretor tem que avaliar o método sim, e não o que eu estava falando, o método o mercadológico, que é em cima da oferta de valores dos livros didáticos das editoras. Isso que eu quis dizer. Que hoje em dia, no mercado editorial e de escolas, não é assim, professora. Ninguém avalia método, não. Hoje avalia quanto que a escola vai ganhar financeiramente para adotar um livro. E não se o professor vai ter uma ajuda no planejamento, 200 dias letivos, das 40 semanas. Não é avaliado se o professor vai ter uma formação continuada, se o professor vai ter um apoio na hora se acontecer algum problema, alguma situação atípica durante o ano letivo. Nada disso é avaliado, coisa que o mercado sente falta. Hoje em dia é muito mercadológico. A educação virou um comércio. Eu estou falando isso da escola particular e na escola pública, que é o PNLD, estaduais e municipais, desculpa o termo, a safadeza, a loucura é bem pior. A situação é muito mais vergonhosa ainda. É uma coisa mais suja. Quem leva mais diretoras para jantar, para passear, para viajar, é a editora que ganha o livro na rede municipal e estadual. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, PNLD. Como é escolhido o livro didático no PNLD? E aí essa vergonha que a gente tem. Então, é o mínimo, a ponta do iceberg é qual o método que vai ser trabalhado numa escola. Porque se estiver sendo avaliado algum, eu já vejo que estamos no caminho certo, porque hoje não é avaliado nenhum, só o dinheiro. Hum. A gente tem um desafio, acho que até vocês, muito mais do que eu, porque eu já estou em final de carreira, muito grande, né, na nossa comunidade, que é avançar, né, com a educação. A educação não vem avançando muito, então para mim é muito importante que vocês tenham
uma visão muito boa do que é alfabetizar, né? Que vocês saibam realmente o que é uma criança bem alfabetizada. E eu espero que no final desse semestre vocês adquiram essa consciência, né? Para que vocês sejam bons educadores. Vocês serão educadores da nossa comunidade, né? O futuro está nas mãos de vocês, tá certo? Então, eu vou resolver aí esses problemas. Tem colegas dizendo que não estão no grupo, mas eu mandei por e-mail o link. Vocês devem ter o meu contato, mandem no privado aí uma mensagem para eu poder incluir quem não está no grupo. É muito importante que vocês estejam no grupo, para a gente manter essa comunicação, e que vocês estejam também num grupo de trabalho e apresentem um trabalho. Ainda tem 2 grupos sem pessoas. Quer dizer, eu não tirei ainda para colocar outra coisa, porque acho que tem gente perdida por aí que vai precisar formar grupo para poder fazer o trabalho, para poder ser avaliado, né? Esses trabalhos ajudam muito a gente a crescer, não só quem faz o trabalho, mas quem assiste também. Vocês estão vendo, a gente adquire uma visão muito boa sobre a alfabetização a partir desse olhar histórico, né? E continuem rezando, orando pelo nosso querido Hélio. Ele está melhorando, ainda está no CTI, mas agora a gente está com mais esperança. Se Deus quiser, vai dar tudo certo com ele também. Continuem rezando, tá bom?